A coisa mais cara do universo, sim, grandiosa, é chamada de antimatéria. A teoria da sua existência foi registrada pela primeira vez em 1930, quando o elétron foi descoberto. Os cientistas pensavam que isso poderia significar que a antipartícula dela também deveria existir, e chamaram essa partícula hipotética de positron. Mais tarde, também se provou a existência dos opostos de outras partículas elementares, os prótons e nêutrons. Os chátons vieram depois. Quando uma partícula e seu gêmeo maligno colidem, desaparecem, liberando literalmente toneladas de energia. 10.000 vezes mais que uma reação nuclear. Mas tem um porém. Leva cerca de 100 bilhões de anos para surgir apenas 1 grama de antimatéria. E ela só pode ser criada usando o Grande Colisor de Hadrons. É por isso que o custo desta substância é de cerca de 62 trilhões de dólares. E não estamos nem perto de conseguir tanto. Ao longo de toda a história de observação espacial, apenas 2 objetos de outro sistema estelar, ou talvez mesmo de outra galáxia, entraram no nosso sistema solar. O primeiro foi o asteroide Oumuamua, descoberto em 2017. O segundo foi Borisov, um cometa descoberto em agosto de 2019. A nuvem de poeira que o cerca permite que os cientistas aprendam mais sobre as substâncias que podem ter chegado até nós de outra galáxia. Uma estrela incomum em forma de lágrima foi descoberta. Ela tem quase o dobro da massa do Sol e parece uma grande gota de lava por causa da estrela anã que fica nas redondezas. A amiguinha atrai a energia da sua irmã mais velha e distorce sua superfície. Os buracos negros também podem fazer isso. Há uma estrela a cerca de 215 milhões de anos-luz de distância de nós que foi espaguetificada por causa da gravidade de um buraco negro próximo. Os astrônomos tiveram que usar dezenas de telescópios para registrar o evento. No final, viram um buraco negro engolindo uma estrela, que se espichou até virar um fino raio de matéria. Enquanto comia, o buraco também ejetava bilhões de toneladas de material estelar para o espaço. A cerca de 250 milhões de anos-luz de distância, no entanto, há uma história de sobrevivência milagrosa. Em 2020, uma gigante vermelha chegou muito perto de um enorme buraco negro, 400 mil vezes mais pesada que o Sol, e foi pega pela sua atração gravitacional. Normalmente, isso significa que não há escapatória. Uma vez que um buraco negro pega algo, ele nunca vai largar sua presa. Nesse caso, a estrela de alguma forma conseguiu escapar. A maioria de suas camadas externas foi sugada pelo monstro faminto, deixando para trás apenas o núcleo derretido, uma anã branca. E usando essa perda de massa, ela se desprendeu do puxão do buraco negro e começou a circulá-lo em uma órbita cada vez maior. Os cientistas têm certeza de que a anã branca ainda está presa para sempre, pois o buraco continua a tirar lascas dela à medida que avança. No final, a estrela se resfriará e se tornará um planeta que se parece muito com Júpiter. Mas isso só pode acontecer em cerca de 1 trilhão de anos. Eu não estarei mais por aqui, então. E muito mais distante do que o universo alcança até então. Foi provado que um planeta pode orbitar um buraco negro como faria com uma estrela. A energia do buraco alimentaria tal planeta. Mas para sobreviver em tais condições e não ser empurrado para dentro do horizonte de eventos, o planeta deve orbitar muito rapidamente, quase à velocidade da luz. E o próprio buraco negro deve girar na mesma velocidade. Não posso deixar de imaginar como seria o tipo de vida em um planeta assim. Rápido? Terremotos na Lua, ou devo dizer, lua-motos. Não são coisa de ficção científica. Eles ocorrem com tanta frequência como em nosso planeta. E quando acontecem, são mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que os lua-motos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Existem martemotos também. Por muito tempo, o planeta vermelho foi considerado tectonicamente inativo. Mas observações mais recentes mostraram que ele ainda tem terremotos fracos de vez em quando. Você provavelmente nem conseguiria senti-los se estivesse na superfície de Marte. Mas isso significa que alguns processos geológicos ainda estão ocorrendo naquela paisagem vermelha e empoeirada. A uma distância de 640 anos-luz do Sol, os cientistas descobriram o planeta VASP-76b, onde chove ferro. Ele fica muito próximo do Sol dele e sempre voltado para a estrela com o mesmo lado. O termo para isso é rotação sincronizada. A temperatura no lado ensolarado é tão alta que os metais derretem e evaporam ali. A outra metade do planeta é fria o suficiente para que os metais se condensem novamente e caiam como chuva. Falando em sincronismo de rotação, com a nossa Lua é da mesma forma. Não há lado escuro nela.
ela apenas está sempre voltada para nós com uma face. Quando o nosso satélite natural fica entre a Terra e o Sol, a chamada face escura fica fortemente iluminada. Mas simplesmente não conseguimos vê-la daqui do nosso planeta. Imagine apenas. Acontece que há uma abundância de planetas no universo e até mesmo na galáxia da Via Láctea que tem líquido ou água congelada. O mais próximo fica dentro do nosso sistema solar, é Júpiter, a partir de uma de suas luas, Europa. Os cientistas têm quase certeza de que, sob sua superfície congelada, existe um verdadeiro oceano de água. Mas é muito cedo para fazer alarde sobre a possível vida nesses planetas. A água líquida é apenas uma das muitas coisas que precisam existir para que a vida surja. Na verdade, existe um lugar a milhões de anos-luz de distância onde existe uma nuvem espacial flutuante feita inteiramente de água. É tanta quantidade que daria para encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes, um pouco mais do que precisamos. A água na Terra é, na verdade, um quebra-cabeça cheio de mistérios e enigmas. A teoria mais conhecida é de que ela foi trazida para cá por cometas e asteroides gelados que deixaram para trás não apenas crateras enormes, mas também a substância líquida, graças à qual podemos nos desenvolver. Mas no espaço, há uma grande quantidade de matéria orgânica e, em condições específicas, ela poderia resultar em tanta água que seria o suficiente para encher nossos oceanos 1000 vezes. Os pesquisadores fizeram um experimento em que aqueceram essa matéria orgânica e obtiveram água limpa e petróleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até mesmo o petróleo surgiu na Terra não apenas graças a restos fossilizados de seres vivos, mas também ter vindo do espaço sideral. E, no entanto, pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Os dados mais recentes mostraram que cada quinta estrela semelhante ao Sol pode ter pelo menos um planeta em sua zona habitável. E não qualquer um, veja bem. Ele tem um núcleo rochoso e uma superfície, e é de um tamanho comparável ao da Terra. Estando dentro da zona habitável de sua estrela, tal planeta teria grandes chances de se tornar um lar para seres vivos, os micróbios, pelo menos. E se existem bilhões desses planetas em nossa galáxia, você poderia dizer com segurança que pelo menos um deles não é apenas habitável, mas já habitado. E agora multiplique isso pelo número de galáxias do universo, considerando também que muitas delas são muito maiores que a Via Láctea. Isso nos dá bilhões e bilhões de estrelas como o Sol e planetas como a Terra, e alguns deles são certamente mais parecidos com o nosso do que outros. Até recentemente pensávamos que nossa galáxia parecia uma espiral circular, mas pesquisas recentes mostraram que ela se parece mais com uma batata Pringles. Os cientistas mediram as distâncias entre o Sol e outras estrelas e criaram um mapa tridimensional da Via Láctea com base nesses dados. Descobrimos que nossa galáxia é ligeiramente curvada nas bordas e forma um S. E veja só, talvez possamos andar eretos por causa de explosões de supernovas. Cerca de 2,5 milhões de anos atrás, uma supernova enviou raios cósmicos ao nosso planeta. Eles desencadearam uma série de tempestades elétricas na atmosfera da Terra, que se transformaram em temporais. Esses, por sua vez, causaram incêndios florestais no nordeste da África, onde viviam nossos ancestrais. Os incêndios transformaram a área da floresta em uma savana. A pressão atmosférica mudou, e nossos ancestrais tiveram que se apoiar nas duas pernas para sobreviver. A maior explosão desde o Big Bang foi registrada em 2019. Ela aconteceu no superaglomerado de Ofiuco, que reúne milhares de galáxias. De acordo com os cientistas, a explosão foi igual a 20 bilhões de bilhões, são 18 zeros, de megatoneladas de explosões acontecendo uma vez a cada milissegundo durante 240 milhões de anos. Eu terei que confiar nisso. Minha matemática não é tão boa. Lembra do asteroide que destruiu os dinossauros na Terra? Quem poderia esquecer? Pode ter havido outro show espacial que terminou mal para pelo menos 75% de toda a vida do nosso planeta no passado. Há aproximadamente 360 milhões de anos atrás, uma explosão de supernova ocorreu a cerca de 65 anos-luz de distância de nós, e os raios cósmicos enviados por ela varreram a camada de ozônio de nossa linda bola azul. Se estivesse mais perto, toda a vida poderia ter facilmente acabado. Atualmente, a maior ameaça para nós vem na forma de Betelgeuse, uma estrela gigante a cerca de 600 anos-luz de distância. Se ela explodir em uma supernova, veremos isso a olho nu, mesmo durante o dia.